Arte na galeria. Perspectiva. Uma distribuição Sinapse. O que é muito antigo, religioso e pode ser encontrado nas igrejas? A resposta é a maioria dessas pinturas. Elas eram tesouros que brilhavam à luz de vela no altar. E eram os únicos trabalhos de arte sérios que as pessoas comuns podiam ver. A Coroação da Virgem, Jacopo di Tione, 1370-1371. Essa é uma pintura do céu. Ou do que acreditamos ser o céu. Na verdade, ninguém sabe. Só há uma certeza, o artista nunca esteve lá. Não se parece com o mundo em que vivemos. No centro, Jesus e sua mãe Maria são maiores que os outros, porque são os mais importantes. Abaixo deles, os anjos são menores, pois nesta pintura são as figuras menos importantes. E nas laterais vemos alguns santos de tamanho médio e de média importância. Os santos da frente são do tamanho dos santos no centro, que tem o mesmo tamanho que o dos santos no fundo. Eles não ficam menores à medida que se distanciam. Não é uma pintura realista. Eles estão dispostos no mesmo plano, fora de perspectiva no espaço. Da mesma forma que os santos estão fora da perspectiva na pintura, seus halos são planos como círculos dourados. Significa que eles são sagrados e fazem com que a cabeça sobressaia contra o fundo. Esse deve ser São Juliano. Santa Escolástica. E esse é São João Batista, que batizou Jesus. Com o passar do tempo, os artistas queriam fazer com que as pinturas fossem mais realistas, para que as pessoas no fundo parecessem menores, as pessoas no centro maiores e as pessoas na frente maiores ainda. E foi isso que aconteceu nos 100 anos seguintes. O resultado foi muitíssimo diferente. A Anunciação, Carlo Crivelli, 1486. Esta pintura mostra uma história bíblica como se acontecesse numa cidade italiana no século XV. O anjo Gabriel veio anunciar à Virgem Maria, que está ajoelhada orando, que ela será a mãe de Jesus. Quando esse quadro foi pintado, as pessoas devem ter se admirado. Elas costumavam ver pinturas sem perspectiva. Mas aqui é como se o artista houvesse aberto um buraco na parede para criar a cena. As pessoas não estavam acostumadas a ver pinturas com tanta profundidade e distância. O que há de diferente nesse quadro é que tudo parece mais real. Os objetos na prateleira do quarto de Maria parecem tridimensionais. E observe o halo de Maria. O antigo círculo plano foi distorcido no espaço para parecer um disco flutuando acima da sua cabeça. O artista demonstrava uma interessante nova técnica. Isso se chama escorço. Sua eficiente perspectiva aplica-se até a um simples objeto. Vejamos o seguinte caso. Meu braço, por exemplo, ele parece mais curto do que realmente é. O que está mais próximo, minha mão, parece maior do que aquilo que está mais distante. Meu ombro. E o artista criou uma sensação de espaço e distância usando perspectiva. Os ladrilhos no chão parecem maiores à medida que se aproximam de nós. E as paredes em ambos os lados da viela se afastam. Várias linhas atraem os olhos para a pintura. Teoricamente, elas se encontram na grade da parede ao fundo. Isso é conhecido como ponto de fuga.
Mas por que o artista quis usar perspectiva? Ela atrai o observador para a pintura como se estivesse nela. Esta pintura não parece mais realista que a última? A Ceia em Emaús, Caravaggio, 1601. Essa é mais uma história bíblica. É o momento em que dois discípulos seguidores de Cristo de repente descobrem que o estranho que com eles ceia é Jesus, pelo modo como ele abençoa o pão. A expressão deles mostra que estão espantados. Eles o viram morrer na cruz alguns dias antes. O taberneiro não faz ideia do que se passa. Quando o quadro foi pintado há 400 anos, as pessoas estavam muito mais familiarizadas com a história do que estamos hoje. Para este grupo de estudantes de arte de 15 anos, não há como saber que a figura central é Jesus ou até mesmo que é um homem. Eu disse que era um homem. Que? Você tava rindo. Desde o começo eu disse que era um homem. Que nada. Não é homem nada. Não há como saber que é Jesus porque está pintado de modo diferente das outras imagens de Jesus. Aqui ele não tem barba e o cabelo dele também está mais comprido. E quando você descobre que é Jesus, aí você se interessa e observa como tudo foi disposto, como foi composto, e você vê que Jesus é a figura principal da pintura. O artista italiano Caravaggio usou a perspectiva para nos ajudar a perceber o grupo de pessoas. As linhas na pintura levam a Jesus, no centro. E ele faz com que sintamos que estamos lá na mesa como convidados, sentados no lugar vazio mais próximos de nós, com o cesto de frutas prestes a cair no nosso colo. De certo modo, parece bem realista devido à perspectiva. É como se você estivesse lá. O interessante está à direita. A mão ao fundo está menos nítida que a da frente. Isso dá uma impressão de perspectiva, como se estivesse mais longe. A mão mais próxima de nós é outro exemplo de escorço, perspectiva aplicada a um simples objeto. O mesmo vale para o cotovelo do outro discípulo. Ele é tão realista que parece que atravessa a tela vindo em nossa direção. Passagem com vista de Hatstein, Peter Paul Rubens, 1636. Rubens pintou esse quadro no final da sua vida. Ele era um artista de notável sucesso e muito rico. Ele comprou essa casa e as terras que a cercam e pintou paisagens até se dar por satisfeito. Numa pintura de paisagem como essa, necessariamente não existem linhas retas que deem impressão de distância. Então, o artista teve que usar diferentes técnicas. Rubens encontrou uma variedade de modos de atrair nossa atenção para o fundo. Ele não está usando um simples ponto de fuga aqui. Não há nenhum ponto em particular no horizonte que esteja em foco. Quanto mais ao longe você olha, menor parece o objeto. Mas também acontece uma outra coisa. As cores se desvanecem, são mais claras e as formas menos distintas. A sensação é de uma névoa matinal. Esse efeito é criado pela quantidade de ar ou atmosfera entre nós e o que observamos. Isso se chama perspectiva aérea ou atmosférica. Ele também marca a distância de outra maneira.
Observando ao fundo, as cores principais são tons de vermelho e marrom, cores de outono. Observando ao centro, temos tons de verde. E voltando para o horizonte, tons de azul. A progressão de cores também ajuda a marcar a progressão de distância. A Avenida, Meindert Robema, 1689. Eis mais uma paisagem, mas é bem diferente da última, porque você não tem escolha a não ser olhar para a avenida. As árvores diminuem aos poucos à medida que se distanciam e se aproximam umas das outras. E se continuar descendo a avenida, você encontrará o homem com seu cão. O ponto de fuga está na distância, no mesmo nível do horizonte. Quanto mais distante o objeto, menor ele parece. Então aqui, diante da pintura, eu tenho quase o mesmo tamanho do homem à direita podando a árvore. Mas pareço bem maior que o homem com o cachorro. E os olhos dizem que ele deve estar ainda mais distante, avenida abaixo. Mas o artista tem que fazer a coisa correta. Se ele fizesse tudo errado e eu fosse grande demais, eu pareceria fora do lugar. E além de tudo, eu bloquearia metade da avenida. Mas no século XIX as coisas começaram a mudar. Chuva, Vapor e Velocidade, J.M.W. Turner, antes de 1844. Esse é um dos primeiros trens a vapor atravessando a ponte sobre o rio Tâmisa, próximo a Maidenhead. Os passageiros estão sendo transportados em vagões abertos numa nuvem de fumaça que sai da chaminé. Em outras pinturas que já vimos, os artistas usaram a perspectiva para atrair nossa atenção para a pintura. Mas aqui, Turner exagera na perspectiva para criar o efeito contrário. O tamanho da ponte na frente da pintura indica o tamanho do trem, além de dar a impressão de que o trem vem em nossa direção, ficando cada vez maior à medida que se aproxima de nós. Três linhas nítidas atraem nossa atenção a partir do ponto de fuga. Turner foi um pintor inglês que desenvolveu um estilo bem característico em meados do século XIX. Essa pintura ainda usa a perspectiva para criar um sentido de espaço e distância, mas não é tão realista como as outras que já vimos. Pelo contrário, o artista está tentando dar uma impressão de presença. A pintura parece repleta de fumaça, vapor, chuva e pinceladas. Mas existem alguns mínimos detalhes. Há um barco no rio.
E no campo à direita, Turner pintou um fazendeiro arando a terra com 2 cavalos. Há um outro animal na pintura também. Existe a velha fábula da tartaruga e da lebre. Teoricamente, a lebre era mais rápida. Turner pintou uma lebre nesse quadro. Ela está na ponte com o trem, distante dele cerca de 2/3 do que resta do caminho na pintura, na parte frontal, entre os trilhos, fugindo o mais rápido que pode. Mas quem está correndo mais, o trem ou a lebre? Se for o trem, o que vai acontecer com a lebre? Estabeleça uma regra e alguém a quebra. No final do século, um artista frequentemente decidia ignorar a perspectiva. Os Girassóis, Vincent van Gogh, 1888. O tema dessa pintura está muito claro. Os girassóis. Eles estão num vaso. Mas onde está o vaso? Se perguntar à maioria das pessoas, elas diriam que está em cima da mesa. Mas veja de novo. Van Gogh fez muito pouco para sugerir que existe uma mesa aqui. Ele mudou a cor do fundo, pintou uma linha azul e mais nada. Também há uma luz brilhante reluzindo no vaso. O realce na frente e a linha curva azul abaixo ajudam a mostrar a forma do vaso. Mas se há luz, onde está a sombra? Van Gogh não parece preocupado em mostrar detalhes como luz e perspectiva. O mais importante para ele são as cores e a textura da pintura em si. Após séculos desenvolvendo-se a perspectiva para tornar os quadros mais realistas, durante o século XIX, alguns artistas decidiram não usá-la. Se você observar o amarelo do fundo da pintura, é uma tela sem perspectiva, como os halos dourados das primeiras pinturas que nós vimos. É como se a arte andasse em círculo. Versão brasileira, RGA Rio. Essa